Mais uma vez a gente vai fracassar. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre como é chegar até a montanha mais alta do mundo, o Everest. Esqueça aquele caminho com trilhas lotadas, pousadas e vários dias de caminhada até chegar ao famoso acampamento base. Porque a verdade é que poucos sabem, mas existe um outro jeito de chegar aqui, o lado tibetano. Muito menos visitado, mais restrito e visualmente muito melhor. A nossa viagem até o Everest começa em Shigatse, no interior do Tibete, e segue por centenas de quilômetros em uma das estradas mais altas do mundo, cruzando planícies áridas, vales glaciais e paisagens acima de 5.000 metros. Uma altitude onde o ar é rarefeito, o suficiente para muita gente passar mal, inclusive eu. Eu tô com uns calafrios assim. A nossa jornada até o topo do mundo é de altos e baixos, de imprevistos e de mudança de rumo. E eles sabem que tá completamente nublado, não dá pra ver nada, então a gente não vai mais ver hoje o Everest. Tudo para chegar ao lado menos acessado da montanha mais alta do planeta. Bom dia! Bom dia! Ah, hoje é um dia doido. A gente vai conhecer o Everest. Topo mais alto, o teto do mundo. Teto do mundo, o lugar mais alto, uma montanha de 8.000 metros. É isso, de altitude. De mais de 8.000 metros. E mais de 8.000. E vai ser uma jornada até lá. É muito famoso ir pelo lado do Nepal, mas a gente é diferente, então a gente vai pelo lado aqui do Tibete e que dizem ser muito mais bonitos também. Então agora, 9 horas da manhã, a gente vai começar a nossa aventura. Vai ter umas coisinhas no meio do caminho, a gente vai parar, a gente vai comer, a gente vai ter tempo. A gente vai mostrar todo esse processo pra vocês. Tá aqui nossas malas já prontas e bora começar essa aventura. Bora. Agora sim, a gente tá saindo aqui de Shigatse, que é a segunda maior cidade do Tibete. E a gente vai ter, eu acho que aproximadamente 5 horas até a cidade onde a gente vai dormir essa noite. Porque como a gente tá no inverno, eles fecham o acampamento base do Everest pra dormir lá. Não pode, porque tem muito vento, é muito frio, perigoso. Então a gente vai dormir do lado, num hotelzinho, mas a gente vai até o acampamento. Então vai dar umas 5 horas mais ou menos até esse hotel. A gente vai parando e a gente vai mostrando pra vocês esse processo. Ufa, eu falo um pouco, já fico sem ar. Agora é 11h20 da manhã. A gente andou algumas horinhas até aqui. E, bom, falar pra vocês porque que a gente parou agora. É bem estrito aqui esse negócio de dirigir e tal, porque causávamos acidentes antigamente. Então, hoje em dia, tem... Olha aqui, tem câmera aqui, na van. Tem câmera ali do lado. Aí tem uma câmera só pro motorista. E aí na esquerda, em cima de ti, também tem outra câmera. E essas câmeras são pra ver se o motorista tá acordado, se o motorista tá conversando. Porque tinha muitos acidentes, então a cada 3 horas o motorista é obrigado a parar 20 minutos. Ele, depois das 10 da noite, ele só pode andar a tal velocidade. E depois disso, ele não pode mais andar, assim, depois da 1 da manhã. Então é bem estrito, não pode mover o carro. Então eles cuidam bastante, por isso que a gente teve que parar. É tudo pela segurança, né? É, pela segurança, porque disse que acontecia muitos acidentes aqui. Então eles começaram a deixar mais estrito. Então a gente parou agora um pouquinho, a gente aproveita pra fazer um xixizinho. Eles nos dão esses cobertorzinhos, olha, nossa, foi muito chique. Eu queria falar pra vocês sobre o tour, a gente já falou, né, que foi com a Tibete Vista, que a gente pegou, que é uma agência que tá aqui desde 84, desde o ano que o William nasceu. Aí a gente pegou um tour privado pra gente conseguir filmar pra vocês, então a gente tem toda essa van só pra gente espalhar todas essas bagunças. Bem espalhados, mas a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui. Ai, os burrinhos! Aqui tem muitos burrinhos. O pessoal parando pra comer. Ai, que bonitinho. Hello! A gente faz muito sucesso aqui no Tibete. Ontem umas meninas pediram pra tirar foto com a gente também. Aqui ontem não, né? Sempre pedem. No Tibete é assim. E aí sempre vende essas linguiças, ó. Linguiças, os noodles aí. E agora a gente tá numa estrada assim, diretona, né, pro Everest. Na verdade a gente nem vai fazer check-in no hotel. A gente vai direto pegar o nosso ônibus lá pra ir conhecer o Everest. Aí aqui tem o tal do monumento, ó. Ah, tá ali, ó. É isso de 5.000 quilômetros dessa 308. É que antigamente, essa daqui é conhecida como uma das estradas mais, sei lá, icônicas, bonitas do mundo também. Ó, ali diz, ó, a mais bonita de toda a China. E aqui a gente tá indo em direção aos Himalaias. Aí a gente vai ver as montanhas. Bom, isso aí é coisa que a gente vai ver em breve.
Mas isso aqui é um monumento para quando eles comemoraram de chegar a 5.000 quilômetros de Xangai até aqui, porque eles foram trazendo essa estrada para conectar o Tibete com o resto da China continental, né? Mas é isso, nossa pequena parada. Ó a vaca peludinha. Essa deve ser a esposa do Yak. A esposa do Yak, será? Ah, ok. Ah, elas são peludinhas. É uma vaca, então. Ai, tô com medo. Olha Mas só uma que vaca linda, grandinha, né? peludinha. Sim, a gente tá nos Himalaias, né? Estão quase nos Himalaias, estão no Tibete. Então as vacas são peludinhas, né? Porque faz frio. Mora, não sei se tu pode te aproximar. Tá todo mundo te olhando aí, ó. Tua plateia toda olhando o que tu tá fazendo aí. Bom, mas vamos voltar pro nosso carro porque o caminho ainda é longo. Olha só, aqui eles vendem... Tudo que é lugar tem tubo de oxigênio vendendo, ó. E não é muito caro pelo que a gente viu também, sei lá. Mas a gente não precisou. A gente vê todos os chineses usando, mas a gente até agora não usou. Até a gente viu os chineses usando aquele tubo que tu fica assim, ó. Eu acho que eles têm bastante medo da altitude. E olha as coisas que eles vendem. Eles vendem salsichas, linguiças. E iogurte ali, né? Olha o Snickers em chinês. E mini, né? Ah, aqui tem Snickers, mas bem pequenininho. E olha só isso aqui. Será que é um café com feijão? Parece, né? Polêmico, hein? Polêmico café com feijão. Uhum. Bandeirinhas de reza, né? Essas aqui são famosas por ser as bandeirinhas de rezas budistas tibetanas. E é isso que vendem. E aí tem aquelas bebidas clássicas. Aqui é um chá de jasmim que a gente gosta bastante. Red Bull. Ontem a nossa motorista parou pra pegar um Red Bull. Iogurte. Cervejinha também, né? Nescafé. Bud, eles tomam muita Bud aqui. É. Aqui no Tibete. É uma das cervejas que eles mais gostam. É tipo, cerveja estrangeira que a gente vê eles tomando é sempre Bud. É isso, agora sim a gente vai voltar pro nosso carrinho, porque é um longo caminho nos espera. Quase bateu no burrinho ali. Moço. Tô ajudando o moço aqui, o moço quase bateu no burrinho. Ah, o burro ali querendo bater no burro. É, burro é tu. Cuidado com o burrinho. Ó, cuidado com o burrinho, moço. Ai. Esse moço, ele tava querendo atropelar um Meu burrinho. Deus. Eu fiquei na frente dele e fazia assim, ó, cuidado com o burrinho, cuidado com o burrinho. Que moço mais sem cuidado com o burrinho. No trajeto até o acampamento base, a estrada passa repetidas vezes dos 5.000 metros de altitude. Isso coloca esse percurso acima de qualquer cidade da Europa, acima de qualquer estrada dos Andes e mais alto do que onde a maioria das pessoas já respirou na vida. Nessa altura, o ar tem cerca de 40% menos oxigênio do que no nível do mar. Tudo parece mais difícil na altitude. Nela, o corpo precisa trabalhar mais para fazer atividades simples, como andar, falar e até pensar. Ventinho, o tempo virou aqui, viu? Olha, aqui tá mais caótico, mas estamos nos aproximando dos Himalaias, né? Eu espero que o tempo melhore pra gente conseguir ver o Everest, senão a gente não vai ver nada. Tipo, real. Aqui a gente tá no ponto mais alto do dia, que é 5.200 metros. Tem muito vento, tem nuvens, tem muito frio. É o parque aqui que daqui até a fronteira com o Nepal, passa pelo Everest até a fronteira com o Nepal, é um parque nacional. Então as pessoas param aqui pra dar uma olhada. Claro, tem as bandeirinhas tibetanas aqui, que é pra oração, proteção e tal. E aqui a gente tá a 5.248 metros de altitude. Eu tô com bastante dor de cabeça já. Falta de ar também. Mas aqui a gente oficialmente tá entrando no Parque Nacional, onde fica o Everest, e não só ele, né? As 5 montanhas, tem únicas 5 montanhas no mundo que são acima de 8.000 metros e as 3 ficam aqui, dentro desse parque. A gente vai ver. Né? 5, é. As 5 que ficam, desculpa, eu falei 3, né? As 5 que ficam acima de 8.000 metros são todas aqui dentro desse parque. Olha aqui, ó. Tá um frio do caramba. Aqui tá o nome de fato do Everest, né? Comalonga. Não é. É sim, é sim. É esse? Comalonga. É sim. Comalonga. Eu até anotei como é que se falava. National Pra Park. falar é um pouco diferente. Porque, falar é diferente. Porque o Everest, antes dele ser o Everest, que é o nome de um explorador inglês, ele tem esse nome aqui muito antes, né? Uma montanha sagrada para os tibetanos. Olha a quantidade de bandeirinhas. Isso aqui eles chamam de praying flags, que é bandeiras de oração. Então... Cara ou Tara? Não. Tem um nome que eu não sei falar, obviamente. Nome tibetano. Mas quando eles querem proteção, quando eles querem... Enfim, eles vêm para as montanhas e eles botam essas bandeirinhas. Então isso aqui também, quando a gente chegou, vocês viram a gente receber isso aqui, ó. Que a gente botou no pescoço. Então isso também tudo é de boa sorte, de prosperidade. Então as pessoas vêm aqui e amarram
e botam a sua bandeirinha. Por isso que tem tanto. E também tem uns papeizinhos que as pessoas jogam pra cima, assim, também. Nas montanhas, que são lugares sagrados pra eles. E olha, lá longe já dá pra ver, né? Já dá pra ver os Himalaias começando. E aí a gente vê eles com neve, né? Que a gente tá num lugar super seco até então. Não tem neve, é muito frio, mas não tem neve. Os lagos todos congelados, mas sem neve. E aí, à medida que a gente vai indo em direção aos Himalaias, a gente vai começar a ver a neve. E nossa, eu achei que eu tava muito bem agasalhada, mas eu vi que eu não tô tanto. Friaca, né? Muito frio. E bom, agora a gente vai voltar pro nosso carro, porque a próxima parada é o almoço. Porque olha, ir até o Everest não é uma missão curta, né? Tu vê que pelo lado do Nepal as pessoas caminham 10 dias até chegar lá. Pelo menos o nosso é mais fácil. Aqui eu acho que tem mais uns 100 e alguma coisa quilômetros. É, ele disse que até a hora do almoço a gente tem mais 1 hora de van até a gente chegar lá na hora do almoço. E eu já tô com fome. Então, com licença que eu vou voltar pra van. Descreva em uma palavra. Tô com as mãos nas minhas mãos. Caos. Muito frio. Caraca. Muito frio, né? Muito frio. Muito vento. Caraca, eu não sinto minhas mãos. Ai, meu amor. Nossa, as mãos vermelhas. 2 pedacinhos de gelo. Caos, né? Imagina como vai estar lá. Nossa, eu tô dando... Assim, ó, graças a Deus que o acampamento base do Everest tá fechado. Imagina dormir lá. Imagina. Porque assim, tá, mas aqui é verão, né? Mas assim, tipo, a gente poderia dormir no acampamento base do Everest. Graças a Deus tá fechado, porque... Cara, é impossível, é muito frio, muito frio, Não, muito eles vento. já fecham por isso, né? É, nossa. Fecha, A gente vai ver o pôr do fecham à sol. noite, né? Mas já claro, a gente vai lá. Vai ver. Mas assim, a gente vai ver o pôr do sol lá, vai ser uma aventura. Vou botar muito mais sol pra que eu tô. Ih, ficou as cortinas de fora pra da van aqui. É. Bom, mas agora a próxima parada, graças a Deus, é o almoço, porque eu tenho fome. Eu tô com dor de cabeça muito forte há muito tempo, mas eu tô tipo, não, vou tomar mais água, vai ajudar. Aí eu fui no banheiro agora, aí eu fui levantar e assim, ó, quase caí mesmo, tipo, fui muito tonta. Aí eu, tá, acho que eu preciso de algo. Aí eles nos deram um oxigênio que eles têm aqui. Tu faz assim. E aí tu vai usando pra, enfim, ajudar nisso da altitude, porque eu tô me sentindo com muita dor de cabeça. Muita mesmo, assim, tipo, tô zonza e me sentindo tonta, assim. Então, como a gente vai até o fim do dia em muita altitude, a gente vai dormir na altitude, é perigoso, tipo, de realmente passar mal, né? Então, agora eu tô aqui, eu e o meu tubo de oxigênio até o Everest. Quer? Não. Ah, ele falou que não é que nem aquele do nariz que a gente usou, que tu fica... O trem que eles nos deram, tu fica o tempo todo recebendo oxigênio. Esse aqui é de pouco em pouco, assim, tu pega, aperta um pouquinho, respira e fica. Aí de pouquinho em pouquinho tu vai respirando. Eu juro que eu tô há um tempinho assim usando e parece que, tipo, não sei se é um efeito placebo, mas eu já tô me sentindo um pouco melhor. Um pouco menos tonta. Acho que talvez seja meio até imediato, assim, de tu botar o oxigênio pra dentro e teu corpo já melhorar, porque isso é a falta de oxigênio, né? É a falta de oxigenação do sangue, que é o que te deixa com todos esses efeitos, né? Mas é isso, seguimos. Talvez também o almoço ajude, porque agora já é quase 2 da tarde e a gente só toma café da manhã às 8 da manhã. Então, também tô com fome. A gente tá num feriado do Ano Novo tibetano e cada lugar comemora um momento. E essa região que a gente tá comemora antes. E aí, muitos restaurantes são fechados, tipo aqui só tem noodles. Macarrão, né? Só que já foi o que a gente comeu no café da manhã. Dado que eu tô mal, sei lá, acho que talvez melhor a gente se alimentar um pouco melhor. Um arrozinho, então, a gente pediu pra ele, sabe, um arroz, vegetais, né? Aí a gente pediu pra ele que a gente viesse no restaurante chinês, porque ele falou que ia tentar nem se tivesse fechado. A gente ia no restaurante chinês. Que ainda mais se a gente tá mal, assim, a gente vai se alimentar um pouquinho melhor. E porque eu acho que hoje de noite, quando a gente vê o pôr do sol no Everest, provavelmente a gente ia chegar tarde no hotel e ia jantar macarrão. Então, vamos tentar os 7 dias. Última respirada antes do almoço.
Eu sempre fui muito orgulhosa, eu nunca usei isso aqui. A gente chegou A agora gente ficou lá altão e eu falei, não vou usar esses negócios. Mas aqui realmente. A gente chegou no restaurante agora. Um restaurante chinês daí pra gente comer. A gente comeu uns vegetais também. Olha, um restaurante bem pequenininho, bem simples, olha que bonitinho. Sentar aqui, será? Que é o restaurante chinês. 他们吃素的，他们吃素的，不吃肉啊。 Dá pra pegar o Chinese cabbage? Ou tu quer pegar uma couve-flor? Couve-flor, acho. Só da cauliflower. 来一个200粉丝， Tem tudo, 然 hein? 后一个麻婆豆腐，做麻婆豆腐。 Um cigarrinho na orelha. Foi muito boa a cena, Nossa, porque eu desde o início já pensava que ele era chinês, né? Aí ele perguntou pro nosso amigo aqui do lado, ele perguntou, o motorista é chinês? Pode falar? Aí ele perguntou, não vou falar o nome deles, mas ele perguntou, o motorista 泡菜。 é chinês? Aí o Laipo falou, é. Aí ele falou, eu percebi que ele fumava muito, que ele sempre cara pra fumar. 然后 Os 呢， chineses 麻婆豆 fumam 腐 muito. Os tibetanos não fumam muito, né? Fuma, mas não tanto, né? Mas os chineses muito. E ele, como vocês podem ver, Tá com seu ele cigarrinho já pronto. deu uma trégua, ele já saiu e já tá fumando. Mas ele é muito gente boa, né? Muito, ele é muito querido, muito querido. Muito, muito, muito. A gente só não pode conversar com ele porque tem a tal da câmera no carro e aí diz que se vem que ele tá falando e ligam pra ele, diz pra ele parar de falar. Conversar com ele, não fala inglês. Ah, tem o Laipo que dá pra escrito. O Laipo falou que ele fala tibetano, fala inglês, fala chinês. Acho que acabou. Sim, sim. A gente... Hoje temos para comer couve-flor, Beterraba, não, berinjela. E tubo de oxigênio. E arroz. A gente tava medindo o nosso oxigênio do sangue com um relógio e o meu deu 83%. Geralmente é de 95% a 100% normal. Então é bem baixo. E nossa, eu tô bem ruim. Acabou esse oxigênio, mas queria dizer que estou sofrendo muito. Espero que essa comida ajude a algo. Vai melhorar. Vai melhorar. Uma comidinha. Olha, Isso é bem tem interior. um batalhão esse moço. Em Yunnan, no interior da China, a gente ia lá. Davam pra mim uns negócios gigante. Eu acho que comer vai me fazer bem. Tenho certeza que sim. Cara, eu acho muito bizarro que tem vegetais aqui. Não tem nenhuma plantação, sei lá, em nenhum lugar. E deu 105 yuan, arroz para 2 pessoas e mais 3 pratos. Eu tô com uns calafrios, assim. Tá melhor. Tá 88, eu acho que a refeição me fez bem. Tô melhorando. It's not oxygen problem. Normal, não. Eu tô, tipo, me sentindo, parece que eu vou desmaiar, sei lá. Então o level de oxigênio tá bem. Também. Thank you. Agora vamos dar uma descansada, né? Vou no carro, dorme um pouquinho e aí... Tô suando frio, assim. Tô me 然后走的时候， descansar um pouco pra ver se eu melhor. Eles trouxeram até o oxigênio aqui, ó. Aparentemente não é, né? Mas eu acho que assim, uma descansadinha, quem sabe um oxigênio junto, É, vai melhorar. tá 89, ele disse que... tipo, pra essa altitude já é esperado isso, né? Ele disse que não é perigoso. Sim. Quer dizer, perigoso é, mas é esperado, assim, que fique tão baixo. Nossa, é que agora eu comecei a ter uns calafrios, assim, suar frio. E, tipo, ficar mais tonta, sabe? Tá muito boa essa minha tomada aqui. Eu vi a Uma bunda bunda e do um... nosso amigo. E tu? Vai melhorar, meu amor. Pronto, a gente voltou pro carro. Aí eles botaram ali o sininho de oxigênio. Nossa guerreira tá aqui. 慢慢的，一到山上你就开始发现。 Ele falou que, tipo, não tá no nível preocupante, mas ele botou porque tá baixo, né? O nível de oxigênio no sangue. E agora a gente vai... Me mandaram... Tô com muita dor aqui, assim, tipo, muita dor. E agora me mandaram dormir um pouco, pra ver se também ajuda. Descansa um pouquinho. Vai melhorar. E aí é chato que tu não pode tomar remédio pra dor de cabeça, porque senão tu mascara os sintomas da altitude, né? Tu precisa saber os sintomas pra ver se tu tá realmente muito mal, principalmente quando tu tá acima de 5.000 metros, que não é o caso agora. A altitude não afeta todo mundo da mesma forma. Dor de cabeça, enjoo, falta de ar, tontura e exaustão aparecem mesmo em pessoas saudáveis. É o chamado mal da altitude, e ele não respeita preparo físico. Mas para os tibetanos é diferente, e isso tem a ver com genética. Estudos mostram que as populações tibetanas possuem adaptações raras, como o melhor uso do oxigênio no sangue e menor espessamento sanguíneo, o que reduz os riscos de trombose e fadiga extrema. Enquanto o visitante luta para respirar, o tibetano caminha, trabalha e vive normalmente. Bom, gente, a gente chegou agora na viewpoint.
Juro que a gente tá a 5 mil metros. Nossa mente parece que não funciona bem, não funciona direito. No mirador. Então, a gente chegou aqui, só que a Marina ainda tá um pouco ruinzinha. Tomei um remédio pra dor de cabeça, porque eu tava quase chorando demais. de dor de cabeça. E... mas também triste, porque tá meio nublado, né? Tá meio Não sei se nublado. vai dar pra ver o Everest. Vamos ver, né? A gente tem esperança. Ainda pode abrir, né? Eu vou ali mostrar ali fora. Tá uma ventania. Eu não vou descer porque eu tô me sentindo bem mal ainda. Então, o Wilson vai descer agora. Vou mostrar pra vocês. Thank you. Chegamos aqui então. Lá estão os Himalaias. Tá bem nublado. Tem que torcer bastante para que abra um pouco. Então a gente chegou aqui em cima, a gente subiu bastante. Dá pra ver a estrada. É muito em zigue-zague, a gente subiu, depois a gente vai descer. Aqui é bem a parte do pico, né? A gente tá quase 5.200 metros. E infelizmente tá um pouco nublado. Mas enfim, a gente tem esperança que vai abrir até a gente chegar lá. A gente vai ver o pôr do sol lá, né? Mas é isso. Esperança também que a Marina melhore e ela vai melhorar. Porque o frio aqui é tremendo. É muito vento, gente. Tá virando uma grande epopeia, né? Nossa tentativa de ver o Everest. Chegou aqui no hotel em... é difícil até te falar o nome da cidade. É que na verdade era pra gente... A gente não vai mais ver hoje o Everest. Porque o tempo lago tá muito ruim, né? O tempo tá muito fechado e o Laco ligou para uns monges que ele conhece que moram no monastério que a gente vai conhecer, inclusive, que fica ali no Everest. E eles disseram que tá completamente nublado, não dá pra ver nada. Então, e hoje era a certeza de não conseguir ver. Isso junto ao fato de eu estar me sentindo mal. Aí a gente não vai ver hoje, a gente cancelou nossa saída hoje e vai deixar pra uma tentativa amanhã de manhã. A gente espera que o tempo melhore, porque do jeito que tá não dá pra ver nada, né? Então a gente vai... Agora, 10 para 5, a gente vai fazer o check-in no hotel. Eu vou descansar, o Will também. Pra gente ver se a gente fica melhorzinho pra amanhã. Chegamos no nosso quarto. A nossa enferminha já tá aqui. Com seu tubo de oxigênio aqui do lado. Eles já deixam pronto, né? Tu vê, tem dos dois lados da cama, aqui e ali. Não é só eu que passo mal. E também tem aqui, eu acho que isso aqui também é um negócio de oxigênio. Parece um robozinho, né? Eu acho que essa aqui, eu acho que é pra, tipo, tu poder levar e deixar ali e tomar oxigênio nos lugares. Eu tô impressionado. Sai bem pouquinho, assim, mas ajuda muito. Tô impressionado com esse hotel. Hotel no meio do... sei lá, quase chegando no Everest. A gente tá a 1 hora do Everest. Exato. De carro, né? E, pô, uma cidade quase nos Himalaias aqui. Não, e é uma cidade minúscula. Olha só. Minúscula. E, tipo, Olha já aqui. tem todo uma Tudo... Olha aqui. Não, Todo chique. Ó. Primeiro. Mostra o tamanho da TV. Assim... É que TV a gente nunca nota, né? Mas é que é muito grande a TV. Bizarro. Tipo, e é Mas tudo bonitinho. Tudo assim. tecnológico. Aqui tem um modificador. Ah, e tem já o sistema de oxigênio também instalado. Aham. Olha as Mas- luzes também. Aqui, ó. A cortina fecha automático. De cortina automática. Ai, meu Deus, como é que é o Ih, vai ficar negócio? escuro agora. Ih, tô acabou com o nosso vídeo aqui. Calma, gente, já vai voltando. Além disso, né? Obviamente temos um banheiro super... Nossa, o banheiro super tá Abra de Sesum. Então, é um banheiro automático. Tem várias coisinhas que... Foi meio engraçado, inclusive, porque a tradução não tem nada a ver, então não dá pra entender nada. Eu tentei, não entendi nada. O Will falou que ele tentou apertar no botão pra dar descarga e aí veio um jato de ar quentinho na bunda dele. Mas enfim, né? Mas tem várias coisas, aquelas privadas que tu chega lá, abre, o assento esquenta, tu regula a temperatura. Todas essas coisas. E aí, vamos dar uma voltinha na cidade? Ou será que não... Daqui a pouquinho, acho que eu tenho... Agora, Gente, 5h25. a gente tava falando que, assim, esse episódio e esse dia tá virando uma grande epopeia, né? É verdade. Era pra ser uma coisa normal. Mas assim, o tempo tá bom pra amanhã. Previsão do tempo, claro, né? Previsão do tempo sempre nunca se Tá sabe. melhor pra amanhã. Mas a gente espera acabar com esse episódio com a imagem do Everest. Sucesso, né? Agora,
17 horas e 25 minutos. Eu acho que lá pelas 7, daí eu dou mais uma descansada e a gente pode sair pra comer. Aí a gente mostra pra vocês um pouquinho da cidade, pra vocês terem um contraste da cidade e esse hotel. Eu achei engraçado que a agência falou pra gente, a Tibete Vista, né, que é com quem a gente veio, disseram, não esperem hotéis no padrão da China, continental e tudo mais. Nossa, Tô o achando padrão de boa, tá, né? tipo, perfeitos hotéis. Mais bonito, já ficou assim, muito bom, tudo novinho. Tô achando ótimo. Mas agora, com licença, eu vou ler um pouquinho do meu livrinho, ficar aqui de castigo, tomar bastante água. E mais tarde a gente sai pra jantar e leva vocês junto. Vamos então dar uma volta na cidade de Jantar. A gente vai botar o nome pra vocês aí na... Tashizong. Na tela. Qual é que é o nome da cidade? A gente tá aqui, ó, esses Satsizong. ônibus aí, ó, esses ônibus verdes são os ônibus que levam até o Everest, não pode ir de carro até lá. A gente já marcou, eles vão nos buscar amanhã às 8 da manhã. Eles chamam de EcoBus, porque são os ônibus elétricos, né? Ele marcou, tu pode ir até a estação, mas como a gente chegou, ele vai marcar pra amanhã, a gente conseguiu organizar. 8 horas da manhã a gente vai estar embarcando nele. E essa daqui é uma cidade do interior do Tibete, interior. Tipo, 1 hora do Everest. Vocês Mas é que doideira, né? Doido, né? O Everest, em quantos metros mesmo? 8.000. 8.800, cara. Aqui a gente tá a 5.000 praticamente, né? É tipo, tu pensa o nível do mar e aí tu bota 8.800 metros. 8 quilômetros. Imagina o nível do mar, 8 quilômetros pra cima, uma montanha. Que bizarro. Cara, isso é um negócio muito bizarro. Quase 9, né? 8.800, sei lá quanto. É muito alto, né? Muito alto. E a gente, agora eu olhei assim, nossa, vontade de tomar uma cerveja, definitivamente eu não posso. Acho que pra quem passou mal agora. Passou mal, não Mas existe a agora, mínima só pra ver, tem que sair uma cerveja agora mesmo ali, ó. Olha que criancinha bonitinha. Hello. Uma Mercadinho, ó. cervejinha. E mais uma vez, informação chocante, tem frutas, tem verduras frescas. Isso meio do Himalaia, né? Hello. Hello. Aqui Dá tem uma olhada vegetais. Dá pra dar uma mostrada rapidinho, né? Porque eles têm bastante coisa até, né? Bastante mesmo. Tem cebola roxa aí no chão. Aí, ó. Que é o nome disso? moranguinho aqui, ó. Rabanete. Moranguinho deve ser nabo. bom, hein? O morango aqui da China é Repolho. muito bom. Cara, tem muito vegetal. Como é que os tomates chegam aqui sem estragar? Uva. Tem uva. Olha o tamanho das berguinhas. Olha aqui. A menor bergamota do mundo. As bergamotinhas são muito boas. Um mini. Olha aqui. Mas Nossa, quem gosta de grande, tem grande também. E tem cogumelo ali, tem tudo. Essas uvas são caras, né? Tem cogumelo ali, viu? Realmente impressionante. Será que tá aberto aqui pra você? E sabe que aqui a variação de temperatura é muito grande, né? Tipo, durante o dia. Esse horário é o horário mais quente, porque o sol tá começando a expor, então ele esquentou o dia todo. Mas é tipo de 12 graus durante o dia a menos 10 durante a noite. E aí o Lacpa falou que a gente tem que se agasalhar muito bem amanhã, porque como o vento, a sensação térmica, tipo, vai, sei lá, menos 40, assim, é muito frio mesmo. Ele falou pra gente pegar a esquerda aqui, né? Aqui no Ele restaurante. disse que tem os restaurantes. Cara, ele só comeu muito no meio do nada, né? Nossa, Lá, olha tem só. nada pra lá. Nada pra lá. Pra cá, nada. É. Essa rua aqui é a cidade. Essa rua é a cidade. E do lado do nosso hotel ali dá pra ver a montanha que fica do lado. Muito bonito. Gigante. Nossa, é muito bonito, né? Aham. Pra mim, eu achei que ia ser com mais neve, assim, mas não, é um seco, né? É um deserto, Não tem neve, cara. né? Tu anda, é O só um pessoal tem deserto. montando nos stories, não tem neve. A gente também ficou meio surpreso. Tem neve daí nas montanhas de 8.000 metros. Aham. Isso que a gente tá no inverno aqui mesmo, bem lembrado. Tá frio, né? Tem muita coisa fechada, porque a gente comentou, né, do feriado deles. Aqui eu acho que é um restaurante tá aberto, ó, meu amor. Ou é um hotel? Um hotel, eu acho. É um hotel. É um hotel-restaurante, eu acho. Ah, bom, vamos ver. Bom, mas vamos dar uma chegando só andadinha. pra ver se a gente consegue ver a montanha. Porque ela tá bem aqui do lado. Olha aqui o bequinho, né? Olha, Muito olha bonito, essa né? montanha aqui. Nossa, É olha enorme. isso, vocês conseguem ver? Lá no topo do topo tem um monte de bandeirinha de oração. Você vai ter que fazer um zoom aí pra galera. É que tipo, não tem como ver assim. Eu mal vi porque eu achei que era uma sujeira. Então o zoom pega. E ali no meio tem uma coisa escrita em tibetano, né? Eles escrevem, né, no meio da montanha. É que a montanha pra eles é um negócio muito sagrado, né? Até tem toda uma questão deles de não escalar o Everest e tal. Pra eles as montanhas são sagradas, eles não encostam, né? Eles não sobem assim, tipo, até o topo, né? Mas ali eles foram, né? Sim, mas é que aqui não é uma montanha específica, gigantesca, né? É, porque o Everest, no caso, né? Tem um outro nome aquele. Ele é uma montanha sagrada. É a casa isso que da eles- deusa mãe do mundo, então pra eles Então, aí por isso sim eles não. é desrespeitoso de chegar lá em cima e cravar uma bandeira, sabe? Tipo, pra eles é... Hoje em dia, claro, eles aceitam porque precisa do dinheiro, mas não é visto como algo muito legal, né? As montanhas, eles mesmos não sobem. Eu gostei do nome desse hotel aí.
É o Everest Warrior Oxygen. Você viu que o nosso também tem guerreiro oxigênio no hotel, tá vendo? É, o nosso também é tem o oxigênio. guerreiro do oxigênio do Everest. Mas é isso, aqui é uma guerra pelo Olha o oxigênio. dogzinho aí. Oi, Dog. Meu Deus. Tudo. Ó, aqui tem um restaurante. Ali é bom, né? Porque ali tem as fotinhos. É, um Ajuda restaurante pouco a chinês, galera né? que não sabe chinês, né? Eu queria uma comida... Tava mais por uma comida tibetana, mas eu também não tô por ficar procurando muito, então acho que eu vou me Satisfazer com... satisfazer com a mesma Porque comida que a gente a sempre chinesa é o melhor. A A gente comida ama tibetana comida é tibetana. legal, mas... Mas é mais Não dá pra comparar, comidas né? confortáveis, acolhedoras, sabe? Eu comeria uma tukpa. Aham. Mas sei lá, tem gente aqui... Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Agora eu vou ter que entrar. Olha, que coisa uma fofa. Tem até um cachorrinho. Tá saindo uma galera. Vamos entrar aqui então. Oi! Vamos. Oi! Ai, meu Dá um Deus, ela tá tchauzinho. mandando pra mim. Ela me notou. Ela é super fofa. Hello, Chi. Hello. Hello! Hello! Ai, ela falou hello. Hello! 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 Ai, meu Deus do céu. Agora ela não pode Que dizer bonitinho. hello. Ai, meu Deus. Bye bye! Um beijo. Bye bye! Bye, bye. Ai, meu Deus. Eu gosto do cachorrinho. Bye bye! Ai, olha bye. isso. A fofura do dia, né? Pô, ficou Meu vazio Deus. agora. Não, ficou vazio. Era uma só família todo mundo. inteira que tava aqui dentro. Aham. Só acho que vamos comer aqui, porque era uma galera local, onde tem gente local, eu gosto de comer. Bom dia! Tá, agora é 8 horas da manhã. Estamos já no ônibus. Tá menos 12 graus, eu acho, por aí. E vamos 1 hora de ônibus até chegar lá no acampamento base do Everest. A gente tava lá lá que Isso é pro lago. eu vi pro lago pra buscar o tubo de oxigênio, É né? porque eu falei pra ele, pai, você não estiver me sentindo muito bem. Aí eu acho que ele foi buscar o tubo de oxigênio. Ou talvez ele tenha ido buscar outra coisa que ele tenha esquecido e desistiu. Acho Tá que foi voltando. Ó, a buzina foi pra ele. Mas é isso, agora a gente tem uma horinha até lá. Tu falou menos 12, mas eu acho que lá vai estar menos 20. Pelo menos a sensação térmica tá. É, a sensação térmica previsto com o vento vai bem mais Aham. baixo, tipo, menos 30, menos 40. Então estamos bem agasalhados, botei 2 térmicas em cima, 2 térmicas embaixo. Trouxe um negocinho de aquecer os pés que eu vou botar pra não passar frio. Não tinha passar frio, né? Pra não passar tanto frio. Então vamos lá. Feito, a gente passou pelo checkpoint aqui. Eu já vejo montanhas lindas lá. Uau! E agora a gente vai voltar pro nosso ônibusinho pra ir, agora sim, até o acampamento base. Ah, o reflexo lá já. O reflexo ali. Uau! Oficialmente chegamos no acampamento base do Everest. Caramba. Nem acredito. E lá tá ele. Nossa frente. Lá tá ele, dá pra ver. Que emoção. Because here the first man who climbed it is the one Chinese guy. He called Wang Fugao. And back in 1960, in May 28, he's the first man with the Tibetan guy who called Gongbo. Almost since 1952 till now, there are more than 10,000 people who climbed the Mount Everest. Maybe around 60-70% or maybe 80% is done by the oxygen. And the rest of it without oxygen. A gente pediu pro Like pra nos dar umas explicações aqui, mas o que eu achei muito interessante, ele já falou. Vocês sabem que o Everest ele é dividido entre o lado do Nepal e o lado aqui do Tibete. E o lado do Nepal é muito mais fácil de escalar. Aqui é muito mais difícil. Então, ele tava falando que tem por vários motivos. Primeiro que é realmente mais difícil a escalada, menos gente vem. E lá, até sei lá quantos metros, se tu tem grana e tu passa mal alguma coisa, tem um helicóptero que pode te resgatar. Aqui não tem nada disso. Aqui é tu vai, tu volta, te vira. E agora, a gente tá em janeiro. Janeiro, fevereiro fica fechado. E a época de escalada, tanto do lado do Nepal quanto aqui, é só de março a maio. Então não é o ano todo que as pessoas... Então não tem nenhum escalador agora. O acampamento base está fechado. Então é só para turista vir aqui para conhecer e tal. Mas escalar não pode. Aqui, E ele também- vou falar, né? A gente tá num campeonato base que eles fizeram pra galera ver com os Aham. turistas. E tem o campeonato base dos montanhistas. Dos montanhistas. Que é daqui a uns 7 a 8 quilômetros pra frente. É, e aí ele falou que assim, aqui do lado do Tibete morreu acho que 300 pessoas já tentando escalar.
E do lado do Nepal, No total, né? no total. Porque ele falou que muito menos gente escala daqui. Primeiro porque é menos turístico, lá tem muito mais estrutura, é muito mais turístico, famoso é lá, né? E segundo porque é muito mais difícil. Mas a grande coisa é que a vista do Tibete é muito mais bonita que a vista do Nepal. Porque aqui tu vê 70% do Everest. E lá tu vê uma quantidade muito menor, porque tem outras montanhas na frente. Então aqui tu vê uma face dele bem grande. E Essa vista que a gente vai estar proporcionando. a gente tá vendo, Aqui estamos 8.848 metros de altitude. As 5 maiores montanhas do mundo ficam todas aqui. Na verdade, as 14, tem 14 acima de 8.000 metros no mundo. Todas ficam aqui nos Himalaias. E as 5 maiores, obviamente, também. Mas aí aqui a gente vê a maior de todas. O Everest é o Jongulama. Jomulama. Esse é o nome dela muito antes do explorador britânico chegar aqui e dar o nome de Everest. Aí, ó. E é legal que aqui eles não usam Everest em nenhum lugar, né? Não, Eu achei isso muito legal. Aí o nome. Repete o nome de novo. Comalonga. Ó, aqui, ó. 8.848 e 86. Então, ó. Chegamos. É a hora da foto. Tic, tic, tic. E conseguimos ver ele. Mas eu achei legal que o nome tá sempre... Não tem Everest em nenhum lugar aqui. É só o nome. Quando tá o nome em desse. chinês, eles botam Everest. Everest. Mas Daí eles botam aqui... em inglês o Everest. Aqui a maioria tá assim, ó. Lá foi disse que tinha um presente pra gente. Que gente... Olha, um certificado que a gente veio até o Everest. Adorei! Tcharam! O Monte Everest tem 8.848 metros e continua crescendo alguns milímetros por ano. Do lado tibetano, ele é visto pela face norte, uma visão muito mais exposta do que a vista do outro país com acampamento base, o Nepal. Aqui, o acesso é por estrada e não é necessário trekking de vários dias como no lado nepalês. Isso muda completamente a experiência. No Nepal, chegar ao acampamento base faz parte de uma longa jornada a pé, passando por vilarejos, pontes suspensas e montanhas que vão aparecendo aos poucos. O Everest surge muitas vezes distante, dividido com outros gigantes do Himalaia. Já no Tibete, o encontro é mais direto. A estrada termina a poucos quilômetros da montanha, e dali, o Everest parece dominante na paisagem, com a face norte se elevando acima do Planalto. É uma experiência rápida, mas não menos intensa. Com pouca gente do seu lado, você está simplesmente sozinho, frente a frente com a montanha mais alta do planeta. Os chineses fazem umas fotos muito boas aqui. Todos eles faziam assim como se eles tivessem escalado até aqui. Só que na verdade eles caminharam dali. Tudo que eles fizeram foi caminhar dali até aqui. Não parece que cansou muito, né? Mas eles todos fazem isso. Estão fazendo a foto se atirando, deitados no chão. Mas eu achei legais as fotos, admito, achei legal. Tu invejou, tu quis fazer também. Não, eles estão tirando muitas fotos em cima desse marco aí. Tá lá o Everest. Olha que coisa mais linda. Agora tá entrando uma nuvem, ó. É verdade. Cara, se a gente tivesse vindo ontem, a gente não teria visto nada. E tem isso, né? Tem de tu chegar, fazer uma função gigante pra um lugar chegar lá e não tá nada, né? Nem mas sempre, por sorte, muito, né? eu pensei, ontem eu tava pensando, meu Deus, vai ser mais uma vez que a gente vai fracassar. Agora, pra conhecer ali o monastério. O monastério que tem do outro Cara, lado. tem um monastério aos pés do Everest. Tem gente que vive aqui, monges que vivem aqui. Tipo, Everest, monastério. É um mini monastério, né? Mas... E a gente aqui não tá sentindo os dedos. Eu não sinto mais meus dedos do pé. Cara, que ódio. Eu trouxe um negocinho de aquecer pé e aí ficou dentro do ônibus. Algum felizardo vai achar, vai ficar muito feliz. Então, eu não sinto meus dedos. Mas hoje deu muita sorte, porque ontem eles disseram que tava uma ventania aqui, não dá pra ver nada. E hoje tá tipo sem vento, céu azul. E agora que tá rolando um chapeuzinho lá no Everest, ó. Agora já não dá mais pra ver a pontinha dele, tu viu? O biquinho dele já não dá mais pra ver. Tudo congelado, né? Eita. Olha só. Isso aqui tá parecendo minhas mãos, ó. O rio que corria aqui. E aqui a gente vem, como é que funciona? Vem um ônibus de hora em hora, que é esse que a gente pegou. O ingresso pra entrar aqui é 120 yuan por pessoa. E aí uma hora volta o ônibus. Só que, como a gente tá gravando e tal, já foi o ônibus das 10, a gente vai nos das 11. Porque a gente quer ver o monastério também. Acho que a maioria das pessoas só vê aqui, depois vai embora, não vê o monastério. Mas a gente quer dar uma olhadinha ali também. Eles vivem aqui 40 monges. E tudo que precisa vem da cidade, né? Daquela cidadezinha que a gente tava.
Has been a long time that the monastery is here? Since 1901. 01? Meu Deus! Desde 1901. Meu Deus, eles vivem aqui desde 1901. Viu? Muito antes da galera inventar de começar a escalar o Everest. Já tava aqui. Caramba, eles vivem aqui há muito tempo. Diz que eles comem macarrão com carne de iaque, bastante gordura, né? Pra manteiga, pra dar energia e se manter quente. E muita sopa. Sopa de macarrão, né? Que bonito, né? Lindíssimo, né? Olha só. Caramba. E a vista do Everest. Da montanha sagrada pra eles. Uau. Uma estupa bem grande. Aqui tu vê que eles não conseguem fazer tanta manutenção, né? Porque eles disseram que se a gente viesse no verão também, tipo quando a gente começou a falar com a Tibet Vista, que é a empresa que a gente veio, eles disseram que aí no verão a gente se hospedaria aqui no Base Camp, né? Aí tu vê o pôr do sol e o nascer do sol. Claro, tu vai ver muito mais turista. Tá vazio aqui, né? Vai ver bem mais gente. Claro, não tem nem comparação com o lado do Nepal. Tipo, o lado do Nepal é assim, ó, lotado de gente. Aqui é... Mais acho que... do clima estar pior, né? É, agora, né? No inverno. Ele falou que o único perigo de vir no inverno é nevar. Se nevou, ferrou, fica preso, não consegue ir pra lugar nenhum. Olha que bonito que ele é, né? Ele é muito Olha lindo, olha aqui. o tamanho dele, né? É muito lindo. Não, porque eles são agressivos, não vai perto. Eu gostei que o Lakpa deixou a gente chegar bem pertinho pra avisar. Pra avisar que não era pra chegar perto. A cara dele não tá de muitos amigos. Ó, tem um amigo dele, vai ajudar ele ali, ó. O amigo dele tá chegando ali, ó. Uau. Nossa, são enormes. São muito, né? Mas tem uns maiores, eu acho. Quero agradecer que a gente chegou aqui. Afinal, a gente tá Um tempo bom. na casa da deusa mãe do universo, que é o Everest. Ou Chombolana. O John Bolana. Que é o verdadeiro nome dela, né? Uau, que bonito. Uau. Ai, meu Deus, tudo é tão difícil nessa altitude. Ai, socorro. Hoje de noite eu fui dormir, né? Acordei melhor. Aí eu acordei e pensei, nossa, só quero ir embora da altitude. Meu Deus. Onde é que tá o Lakpa? Deve estar rezando. A gente tava lá vendo o Everest. O Lakpa é muito religioso. Muito religioso. Bem legal. E aí ele tava... Eu gosto muito das explicações dele. Lições de moral. Oi? Lições de moral. Lições de moral. A gente tava vendo o budistas. Everest. Aí ele tava contando continho, olhando pro Everest, assim, rezando. Muito Enquanto a legal. gente tava... Ele falou, vou esperar vocês ali. Pegar a visão dele, assim. Lakpa... Acho que deve ser aqui que ele Aí, tá. o main hall. O hall principal. Ele nos explicou que isso aqui é feito de lã de iaque. Pra proteger da neve, do calor, do frio. Esse negócio aqui, ó. Porque é assim que o Yak consegue se proteger do... Acho que vou precisar de um oxigênio. Meu Deus, eu subi uma escada e eu tô quase tendo um ataque cardíaco. Aqui é mais de 5.000 metros. Aqui é uma capela de oração, ó. Tara, mas... Ah, aqui é o mesmo sistema que eles usam lá, ó. Eles abrem assim, ó, pra entrar luz. Principalmente, imagino que antigamente. Caramba, tem um negócio grande aqui mesmo, né? Olha só. Ó, que bonito aqui, né? A gente tá do lado do Everest, que doideira. Antigo. Esse é um dos monges que moram aqui, Olha né? que lindo. Cara, é um dos monastérios mais incríveis que a gente foi, né? Porque... Nossa, imagina. Que doideira. Acho que a gente vai ficar pra sempre aqui porque a gente perdeu o nosso guia. Olha só. Ó, são todos quartos de reza, né? A vista. Uma vista. Tem isso aqui. Uau. É muito bonito, Coisa né? incrível. Aqui é o espaço onde os monges geralmente debatem, Eles têm umas dançam. danças, né? É, geralmente é nessa parte aqui, ó, fora. Olha a paz. O monge também, eles têm uma paz profunda aqui, né? Pois é. Eles devem adorar os meses de inverno também, que tem menos gente. O Lakpa tá rezando, queria perguntar se eu também posso acender um incenso. Ele tava acendendo um incenso. Deixa eu ver. Pergunta. Esperar ele acabar de rezar, ele tá ali rezando, ó. Ele tava nos explicando aqui, esse monastério, na verdade, ele ficava 8 quilômetros pra lá, mais perto do Everest. Só que ele foi destruído por causa de um deslizamento, um avalanche. E aí eles reconstruíram aqui. E aí, quando os monges querem rezar, às vezes querem silêncio, eles vão até esse local, onde era caverna, porque eles se chama caverna, alguma coisa. Mas hoje em dia ele foi reconstruído, né? E tava nos explicando que é uma das linhagens mais antigas do budismo tibetano. E aqui são permitidos tanto monges como monjas. Então também tem mulheres que vivem aqui, monjas, só que eles vivem bem separados, só se encontram na hora de rezar e cantar os mantras.
Então ele tava nos explicando um pouco sobre isso. Ele tava explicando que esse aqui era o professor aqui do monastério, mas ele já faleceu, né? E aí tem isso da reencarnação. Então falam que já encontraram a reencarnação dele no Nepal, em Katmandu, provavelmente. Porque eles acreditam em reencarnação, como os Dalai Lamas, como alguns mestres, assim, eles falecem e a alma deles vai para outro corpo e é encontrada em outro lugar, sempre aqui pelo Katmandu, Nepal ou Tibete. Uma monja. Viu que legal? Bem que ele falou. Falou. Que tem monjas e monges que vivem aqui. Uau, agora o sol raiou mesmo, olha só. Será que tá com nuvem ali? Agora dá pra ver bem. O nosso povo do mundo. Aham. O teto do mundo. Eu tinha essa questão de eu não querer ir pro Everest, tipo, ver ele, porque eu tinha medo de ser esse negócio muito turístico, muita gente, sabe? Não que a gente não seja turista, mas enfim, tipo, o turismo exacerbado, que já não tá fazendo tão bem pro lugar. Mas aí aqui eu fiquei muito feliz de ver que tem pouca gente, assim, uma paz, sabe, no templo, ali no monastério. É, meu amor, foram muitos percalços no caminho. Foi altitude, foi eu quase desmaiando, foi o tempo fechando, foi tanta coisa dando errado. A gente quase perdendo o ônibus. Nossa, foi uma epopeia vir até aqui, mas conseguimos. Então, essa coisa linda aqui atrás é incrível. Nossa amiguinha aqui do lado também. Aqui conhecer o templo também, o monastério foi muito legal. E já que a gente cumpriu a nossa missão, a gente finaliza o episódio de hoje. E no próximo episódio vai ter coisas muito legais. Ainda temos mais episódios do Tibete. Tá acabando, tá? Acho que só tem mais um episódio do Tibete. Um ou dois. Vamos Mas coisas que a gente quer muito ver. Então, não se esqueçam de acompanhar. Se vocês são inscritos e ainda não ativaram o sininho, eu sei que eu sou chata falando isso, mas ativa porque vocês recebem a notificação e todo mundo ganha, entendeu? E também, se não é inscrito, se inscreve no canal, né? E manda pra galera. Deixa um comentáriozinho, né? Deixa um comentário, nos conta o que achou dessa jornada. Me manda forças, porque agora a gente tem todo o caminho de volta e não quero mais passar mal. Tá frio, eu não sinto mais meus pés aqui. Ai, então é isso, pessoal. Um beijão. Beijo. E até a próxima. Ai, tudo é tão difícil. E olha só, uns pós-créditos bem bonito aqui. Agora a gente tá vendo o que a gente deveria ter visto ontem. A gente tá subindo e olha só isso aqui. Aqui a gente consegue ver não só o Everest, como uma cadeia inteira dos Himalaias acima de 7.000 metros. Vou botar um zoomzinho Uma lá. das melhores vistas para se ver os Himalaias. E tava nos explicando que aqui são 14 das maiores montanhas do mundo, né? 14 acima, existem 14 acima de 8.000 metros. Daqui a gente consegue ver 5 delas. Essas ali, tem uma bem alta que tá atrás das nuvens. Tem o Everest. Peraí. Atrás das nuvens aquela ali. Aí depois o Everest aqui. Atrás do Everest tem outra. Essas duas aqui, elas ficam do lado do Nepal. E o Everest é dividido entre Nepal e Tibete. E aí aqui, esse pico ali, aqui também. Aí é do lado do Tibete. E lá, aquela lá que tá bem coberta de neve, também do lado do Tibete. São as 5 das 14 mais altas do mundo que a gente consegue ver daqui. Que vista espetacular. Espetacular. Aqui Deus. estão os Himalaias. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima.